Eu queria ler com os irmãos o Evangelho de João, capítulo número 3. Evangelho de João, capítulo de número 3. Um dos textos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, né? Evangelho de João, capítulo 3, a partir do versículo 1. João registra aqui um encontro de Nicodemos com Jesus. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Amém. Nós vamos continuar, mas nós vamos fazer uma pausa aí nesse lugar. Quero falar com os irmãos a respeito desse texto, né? Um texto considerado texto áureo da Bíblia, um dos textos mais famosos de todas as Escrituras. Aqui fala de um homem chamado Nicodemos, que era mestre em Israel, um doutor da lei. Ele estava entre os 70 homens mais importantes da nação, né? Ele fazia parte do Sinédrio, ocupava uma posição semelhante a de um senador aqui para nós, e ele era um dos principais mestres do judaísmo, ou seja, uma das mentes mais brilhantes, uma das pessoas mais conhecedoras da Bíblia de sua época. Ele era uma grande autoridade, uma pessoa altamente respeitada pela sociedade, pela sua inteligência, pela sua capacidade, pela sua devoção. Era uma mente brilhante, podemos dizer assim, um grande ensinador da lei de Israel, um homem admirado por toda a nação. E este homem começa a observar Jesus e começa a ver os milagres que Jesus realiza. E ele começa a seguir Jesus de longe, e até então que ele pede para ter um encontro com Jesus. E ele pede que esse encontro seja à noite, para que seja um encontro reservado, e talvez porque já havia uma perseguição contra o Senhor Jesus, já começava um ciúme por parte dos líderes religiosos acerca de Jesus, por causa da obra que Jesus estava fazendo. Algumas pessoas reclamando, murmurando, maldizendo. Mas este homem, ele tem um outro olhar, ele olha para Jesus e chega a uma conclusão lógica, dizendo o seguinte: ninguém pode fazer os milagres que esse homem faz, se o Espírito de Deus não for com ele. Esse homem é um homem de Deus. E só que, para seguir Jesus, ele tinha que abrir mão de tudo. Ele era uma grande autoridade, ele era um príncipe em Israel. Ele teria que abrir mão de tudo e ser vítima de uma grande perseguição para seguir Jesus.
Mas você nota o desejo desse homem de querer conhecer Deus, de querer estar com Jesus. E ele vai conversar com Jesus, e uma coisa interessante, você vê o respeito, primeiro que ele sendo um dos maiores mestres de Israel, ele chama Jesus de mestre. Ele então se submete à autoridade de Jesus. É um homem muito importante, muito rico, um homem muito respeitado, muito inteligente, e vai encontrar com Jesus e diz: mestre, sabemos que o Senhor é mestre, eu sei, eu reconheço, os seus ensinamentos são diferentes. Os seus ensinamentos são mais profundos. Os seus ensinamentos têm vida. Inclusive, quando você vê lá no Sermão do Monte, lá em Mateus, no capítulo de número 7, lá quando Jesus encerra o Sermão do Monte, essa é a grande diferença, né? Dos ensinamentos que Jesus tinha, dos ensinamentos de Jesus com respeito aos demais ensinamentos, né? Lá no capítulo, quando Jesus encerra o Sermão do Monte, aqui em Mateus, capítulo de número 7, deixa eu ver se é isso mesmo, Mateus 7, a Bíblia fala que versículo de número 28, Mateus 7, 28, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, ele havia o Sermão do Monte, todos os ensinamentos de Jesus lá no monte, né? As multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina. Jesus pegou todos os ensinamentos da lei, todos os mandamentos da lei, e trouxe uma visão muito mais profunda do que tudo que os mestres de Israel, os rabinos ensinavam. Jesus falou do sentido daquilo, o que era realmente adultério, o que era realmente assassinato, acerca da misericórdia, acerca do perdão, acerca da oração, do reino dos céus, daquilo que conduz a nossa vida, os fundamentos. Então Jesus pegou tudo do Velho Testamento e deu sentido. Transformou aquilo em vida, em palavras vivas. E as pessoas ficaram maravilhadas, porque ele trouxe revelações tremendas acerca de todas as coisas, do que é inveja, do que é você cobiçar a coisa do próximo, né? E ele trouxe um ensinamento muito mais profundo acerca de todos esses ensinamentos. Então, o versículo 28, quando ele encerra o Sermão do Monte, no capítulo 7, diz assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, as multidões estavam maravilhadas com a sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Essa era a diferença. Ele tinha autoridade naquilo que ele falava. Ele não era apenas discurso de política, né? Não era apenas discurso de pessoas que estão lendo um texto e comentando um texto, mas que não vivem o texto. Porque a religião daquela época era dominada pela hipocrisia, principalmente pelos líderes religiosos, que eram os fariseus, que Jesus acusa os fariseus de ensinarem a palavra de Deus, e, aliás, ensinarem a palavra de Deus muito bem, mas de não viverem. Eles não viviam a palavra de Deus. Por isso eles não tinham autoridade. Eles não tinham autoridade para falar sobre casamento. Que eles viviam em práticas de adultério, de divórcios, de criação de filhos. Tem que ter autoridade, você tem que ter testemunho, você tem que ter exemplo. E a Bíblia diz que as pessoas estavam maravilhadas com a sua doutrina porque ele as ensinava como quem tem autoridade. E não como os escribas, os doutores da lei, que falavam de coisas que ele não vivia. Irmãos, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo é vida. Não é apenas uma filosofia, não é uma ideologia.
é uma pessoa. O cristianismo é uma pessoa, é Cristo Jesus. Quantas vezes eu tenho falado isso aqui para os irmãos, que é a única religião em que a pessoa do seu fundador é maior do que todos os seus ensinamentos. Porque nós entendemos que todos os mandamentos que estão na Bíblia só podem ser cumpridos, obedecidos, se o Espírito Santo estiver em nós. Se o Espírito Santo gerar Cristo em nós. Então Cristo é o modelo, é a imagem de Deus, é a referência de Deus, e o Espírito Santo pega tudo isso a respeito de Cristo e joga no nosso coração, transforma a nossa vida, e Cristo passa a ser a nossa inspiração, a nossa motivação. Então eu quero ser como Cristo. Eu quero ser um marido como Cristo. Eu quero ser um pai como Cristo ensinou. Um homem, uma pessoa, um cidadão, um cristão como Cristo. Eu quero agir como Cristo. É Cristo vivendo em mim. É Cristo em nós. E isso é que dá autoridade. É isso que dá autoridade para falar, para ensinar, ter testemunho vivo. Aquilo que você está falando é verdade. Porque você mostra com as suas ações, com as suas atitudes, que isso é verdade, isso é cristianismo. Não pode ser uma doutrina vazia, furada. Tem que ter vida, tem que ter autoridade. Então, o versículo 29 diz assim, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, os doutores da lei, os fariseus. E isso atraiu Nicodemos, porque Nicodemos certamente era um desses caras, que ensinava aquilo que ele não vivia. E aqui nós vamos prestar atenção, nós vamos ver outra coisa interessante aqui em João. Diz que nós estamos falando, que Jesus fala para Nicodemos, no versículo 3, Jesus respondeu, em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aqui, Jesus está falando por uma das maiores autoridades de Israel. Você precisa nascer de novo. Você é mestre, você é um doutor da lei, mas você ainda não nasceu do Espírito, você não foi regenerado. Olha o que Jesus está falando, um dos maiores mestres da Bíblia. Jesus falou para esse cara, você precisa nascer de novo. Você precisa nascer de novo. Nicodemos responde para ele no versículo 4. Nicodemos perguntou, como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus está falando com ele de coisas espirituais e ele está respondendo de coisas naturais. Ele fala, como é que um homem velho vai voltar no ventre da mãe? Jesus está falando de verdades espirituais e ele não está entendendo. Ele está entendendo como verdades do mundo natural. Por isso que a Bíblia fala que o homem natural não entende as coisas de Deus, porque parece loucura. É o que está acontecendo com Nicodemos. Isso é loucura. Como é que eu vou voltar no ventre da minha mãe? Eu já sou velho. Versículo 5, Jesus responde para ele, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer de Deus, quem não for gerado pelo Espírito de Deus, quem não for lavado pela água da palavra de Deus, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne, o que é nascido da carne é carne. Coisas naturais, o que é nascido da carne é carne. E o que é nascido do Espírito é Espírito. Eu estou falando, Nicodemos, não de um nascimento carnal, não de uma criança. Estou falando de você ser gerado pelo Espírito de Deus. De você ser regenerado, é a palavra mais correta, que é regenerado pelo Espírito de Deus. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo.
O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. A pessoa que foi gerada pelo Espírito de Deus, a pessoa que nasceu de Deus. Todos nós tivemos um nascimento carnal, nascemos da nossa mãe, através da união com o nosso pai. Mas Jesus está falando agora de um nascimento do Espírito, ser gerado por Deus. Você ser filho de Deus, você ser nascido de novo, ser gerado pelo Espírito de Deus. Ou seja, ser concebido pelo Espírito de Deus. Uma ação espiritual, uma ação que parte de Deus. E não de você. Da mesma forma que quando você foi gerado no mundo natural, seu pai e sua mãe se relacionaram e você não participou de nada. No mundo natural você não participou de nada. Você não participou de nada, você não teve nada, nem o seu nome você escolheu. Você não pôde escolher a cor dos seus olhos, você não pôde escolher a cor do seu cabelo, a cor da sua pele, a sua altura, nada. Você não participou de nada. Foi um processo em que você foi completamente... você não foi consultado nisso. Da mesma forma, aquele que é nascido do Espírito, é uma ação do Espírito Santo, não é uma ação minha. Não é você que decide, eu agora estou cansado dessa vida de pecador, agora eu quero me arrepender, eu agora quero me converter, eu quero agora receber Jesus no meu coração. Não, não é uma ação sua. É uma ação de Deus. E nós estamos vendo aqui Nicodemos, apesar de tudo, ele sendo guiado pelo Espírito de Deus. E todas as vezes, se você prestar atenção na Bíblia, todas as vezes que as pessoas se aproximaram para Jesus e faziam pergunta para Jesus, Jesus tinha um hábito interessante. Ele pegava essas perguntas que estão em um nível superficial, e a partir dessas perguntas que as pessoas faziam para Jesus, ele aprofundava a conversa e trazia revelações profundas daquilo. Jesus não se limitava a conversar no mundo natural, mas ele pegava aquela conversa, aquela pergunta e fazia com que a pessoa, obrigasse essa pessoa a pensar, a raciocinar. Ele fazia perguntas para as pessoas, ele puxava aquela pessoa para que aquela pessoa pudesse descobrir uma verdade muito maior, muito mais profunda, que estava por detrás daquela pergunta. Jesus não limitava, ele não aceitava ficar aqui no superficial, mas ele levava as pessoas a meditar, a raciocinar, a entender muito mais além do que aquela pergunta que ele estava fazendo. E é isso que Jesus está provocando em Nicodemos. Nicodemos está... ele nunca participou de uma conversa assim tão profunda. E ele está perdido, ele começa a ficar perdido. Espera aí, não estou entendendo, a cabeça de Nicodemos está pirando aqui com a profundidade da conversa que ele está tendo com Jesus. Versículo 9. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Como pode ser nascido do Espírito? Ele não está entendendo, e a pergunta dele é sincera. Sabe por quê, irmão? Porque Nicodemos não era nascido de novo. E aí talvez você fique chocado. Como que um dos maiores líderes da nação, uma das mentes mais brilhantes, um dos maiores conhecedores da palavra, não era nascido de novo. Não foi gerado pelo Espírito. E eu quero dizer para você que dentro das igrejas, no mundo inteiro, está cheio de pessoas que não nasceram de novo. Não foram regeneradas. E pessoas, às vezes, que conhecem muito a palavra de Deus. Pessoas que muitas vezes fizeram seminários. Pessoas que leem a Bíblia.
Pessoas que às vezes ocupam cargo de liderança na igreja. E pasmem, até muitos pastores e padres que estão nessa posição e que não foram regenerados, não nasceram do Espírito. É o caso de Nicodemos. É o caso de Nicodemos aqui, nesse momento que ele está tendo esse debate com Jesus Cristo. Por isso que Jesus está trazendo Nicodemos para um debate, para um nível muito mais profundo. E Jesus aqui agora, no versículo 10, acaba que ele dá, meio que ele chocalha, né? Meio que humilha Nicodemos. Porque com tanta inteligência, falta sabedoria. Jesus fala para ele assim, versículo 10, você é mestre em Israel. Você é uma das pessoas mais inteligentes em se tratando de assuntos de Deus. Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas. Como é que você pode ocupar uma posição tão nobre, tão digna, e você não entender de reino de Deus? Como é que pode? Ainda bem que essa conversa foi privada, né? Porque era humilhação para Nicodemos. E Jesus estava humilhando ele aqui não para humilhá-la tão somente, mas para ganhar o coração dele, mostrar que aquilo que ele estava, os seus conhecimentos não eram suficientes para revelar a ele toda a verdade acerca de Deus. E Jesus fala no versículo 11, em verdade, lhe digo que nós falamos do que sabemos, damos testemunho do que vimos, por isso que tem autoridade. Não estou falando de algo que eu li num livro, eu estou falando daquilo que eu vivo, daquilo que eu vi. Mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre essas coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E Jesus agora começa a se revelar como Messias para Nicodemos. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna, né? Jesus citando aqui uma passagem lá do Velho Testamento, quando o povo se rebela contra Moisés, e Deus envia uma praga de serpente, e a serpente invadem o acampamento de Israel, milhares de serpentes começam a picar as pessoas, e provavelmente aquela Naja, né? E ela começa a picar as pessoas, e as pessoas começam a morrer, milhares de pessoas, e aí o povo começa a desesperar, a pedir para Deus misericórdia por conta das serpentes, e aí eles fazem uma serpente de bronze, colocam numa vara, e as pessoas saem carregando essa vara, e todo mundo que olhava para aquela serpente de bronze, aquela que estava pendurada numa vara, era curada instantaneamente do veneno da cobra. Simplesmente ao olhar para aquela serpente que estava pregada em uma haste de bronze. E Jesus está dizendo, olha, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado. Eu vou ser levantado numa cruz. E ele diz, para que todo o que crê nele, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Todos que olharem para a cruz e crerem serão salvos. Receberão a vida de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Presta atenção. Existe um debate no meio evangélico de quando que é operada a regeneração, né? Um debate que já vai para quase 500 anos. Que uma pessoa só pode ser salva depois que ela crer. Que uma pessoa só pode ser salva depois que ela se arrepender. E há uma certa verdade nisso, isso mesmo. Só que o homem natural, preste atenção, o homem natural não é capaz dele próprio fazer isso. O homem natural, ele não é capaz de crer. O homem natural não é capaz de se arrepender. O homem natural não é capaz de decidir por si mesmo receber Jesus na sua vida. Porque o homem natural, por si só, ele vai rejeitar todas as coisas de Deus. Então, antes dele crer, antes dele se arrepender, antes dele receber, entender todas essas coisas, precisa haver uma ação do Espírito Santo de Deus na vida dele. Que a Igreja Reformada chama de regeneração, que é o Espírito Santo operando a salvação antes, libertando esse homem antes, dando a esse homem a capacidade de se arrepender. Então, antes de eu me arrepender, antes de eu crer, o Espírito Santo opera em mim. O Espírito Santo faz em mim uma obra, né, que é a obra do novo nascimento, que me habilitando a crer. Quer ver? Nós vamos ler só um versículo, nós poderíamos ler vários versículos, né? A Bíblia diz assim, em Atos 5,31, vamos ver alguns versículos rapidamente. Atos 5,31, projeta para nós aí, Atos 5,31 diz assim: Deus, porém, Atos 5,31, esperar para os irmãos verem, para nós acompanharmos na Bíblia, né? Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Você vê que até o arrependimento não é obra humana, é uma obra do Espírito Santo. Aí em Atos mesmo, no capítulo 11, versículo 18. Vamos lá para o capítulo 11, 18, diz assim: quando os demais ouviram isso, acalmaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: então, também aos gentios, Deus concedeu arrependimento para a vida. Então, a ação do Espírito Santo vem antes do arrependimento, antes do crer. Lá em Romanos, no capítulo 2, versículo 4, Romanos 2, 4 diz: a bondade de Deus, né? Romanos 2, a bondade de Deus é que te... Está certo lá, Romanos 2, 4, ou eu anotei errado aqui? Ou será que você despreza que a tradução que está diferente? Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Deixa esse texto aqui. Presta atenção. O que me leva ao arrependimento, irmãos? Segundo o texto. O que me leva ao arrependimento?
a bondade de Deus. Não é uma ação minha. É algo que Deus faz em mim através do Espírito Santo. Então, essa ação de Deus é que gera em mim a salvação. Essa ação de Deus é que me possibilita me arrepender. É essa ação de Deus que me possibilita crer. É o Espírito Santo. Eu gosto de testemunhar aqui, por exemplo, no nosso meio aqui, um exemplo bem claro desse versículo, é o irmão Ademir. Levanta a irmão Ademir. Amém. O irmão Ademir, ele não conhecia nada do Evangelho. Nada. E o senhor fez o curso do Homem ao Máximo, né? Ele veio, ele procurando de alguma forma, e a Cirlei encaminhou ele, e ele veio, fez o curso. E um dia, depois do curso, ele me chamou para conversar, só eu e ele. E ele não era cristão. Ele falou, pastor, mais ou menos assim, você me corrigir algum detalhe, irmão Ademir. Eu sinto uma dor no peito. Eu sinto assim que tá faltando Deus. Eu sinto assim os meus pecados e eu começo a chorar. Eu começo a entrar em desespero. Eu não durmo. E eu quero Deus. Eu preciso aproximar de Deus. E eu não sei o que eu faço. E ele desesperado. E ele com aquela situação, e ele chorando, angustiado, perdendo noite de sono, sozinho, e ele foi compartilhando ali os terrores da vida e tudo mais. E eu falei, meu irmão, isso é Deus trabalhando em você. Não é, até o seu desejo de querer, é Ele que está colocando, é Ele que está te buscando. O que você tem que fazer é só agora receber a graça de Deus na sua vida. É só descansar que Deus está pronto Ele está te concedendo arrependimento, está concedendo a você o perdão dos seus pecados, está te concedendo salvação. Deus está trabalhando na sua vida. Isso que está acontecendo com você, esse movimento é um movimento que nasce a partir do Espírito Santo. E o irmão Dami creu, batizou, né? Então, ele não foi salvo depois que ele batizou. A salvação operou antes. O batismo não é para salvar, o batismo é um sinal visível de uma salvação que já aconteceu. E ela é operada pelo Espírito Santo de Deus. Então, quando Jesus fala isso aqui para Nicodemos, olha assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado. Então, depois que o Espírito Santo trabalhou, me deu toda a condição para crer, eu recebo a vida eterna. E aquele que recebe a vida eterna instantaneamente. E essa vida jamais pode sair de você. Essa vida jamais te abandonará. Não tem como você ser gerado pelo Espírito de Deus, depois você deixar de ser um filho de Deus e ser um filho do capeta. Isso é impossível. O contrário é possível, você ser um filho de Satanás e o Espírito Santo vai atrás de você, te regenera e te transforma em um filho de Deus. Se você passou pela experiência da regeneração, do novo nascimento, se você realmente foi salvo, isso é uma condição eterna. Isso é uma condição eterna. Ah, mas eu conheço alguém que é assim, depois desviou e ficou assim. Não, a pergunta não é essa. A pergunta, nasceu de novo? Nasceu de novo, porque Nicodemos, cara, era tudo e não era nascido de novo.
Ainda que ele vai nascer de novo, né? O Evangelho de João vai mostrar que depois ele se torna um seguidor de Jesus. E a tradição cristã diz que ele foi um dos que foram martirizados por conta da fé. Mas aqui nesse momento ele tá ruminando, está tendo essa conversa de salvação com Jesus. E Jesus falando assim, olha, quem crê... Então Deus fez um sacrifício por nós. Deus enviou seu Filho. Crer em Jesus é o único meio de salvação. Ainda que isso aqui, daqui uns dias, né, já está começando em alguns países, isso é errado você falar. Você não pode falar que só o seu Deus salva, que só o seu Jesus salva. Né? Porque aí como é que vai falar com os outros? Você está... isso é discurso de ódio. Você está menosprezando as outras religiões. Mas é isso mesmo. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Pronto, acabou. Se isso ofende, I'm sorry. Sinto muito. Né? Então, Jesus, olha, quem nele crer não é condenado. Mas quem não crê já está condenado. E por que uma pessoa está condenada? Ele diz, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Não crê em Jesus é que vai fazer com que a pessoa não receba a vida eterna. Não crê. Então, Deus olha para nós, né, e vê dois povos. Deus olha para o mundo e vê dois povos. Vê os seus filhos, os que creram em Jesus, e vê aqueles que rejeitaram, que não quereram. Os que creram, eles já receberam a vida eterna. Os que não creram já estão condenados. Não é que eles serão condenados lá no juízo final, não, eles já estão condenados. E aqueles que creram já receberam a vida eterna. A vida eterna habita em mim, irmãos. Ainda que não foi revelado ainda tudo que eu sou, quem realmente eu sou, quem você é, quem creu realmente, mas Deus olha para nós e já nos vemos glorificados, salvos, lavados, remidos, santos, puros. Deus já olha para mim e já me vê glorificado. Porque quando Deus olha para mim, Ele não olha para as minhas mazelas, Ele olha e Ele vê o sangue de Jesus Cristo que está coberto da minha vida, porque eu recebi o sacrifício de Cristo. E quando eu estou debaixo do sangue, irmão, Deus vê a perfeição. Não a minha perfeição em si, mas a perfeição do Filho dele que está em mim. E nisso eu sou santo, sou salvo, sou redimido, cheio de graça. Eu que não era nada, mas agora tenho o sangue de Jesus sobre minha vida e todos os meus pecados foram perdoados. Eu tenho a vida eterna. Então quem é que está condenado? Todo aquele que rejeita a oferta de Deus, o sacrifício de Jesus. E todo aquele que rejeita o sacrifício de Jesus vive no pecado. Ele vai praticar o pecado. Então, as pessoas vão para o inferno não é porque ele está praticando pecado, é porque ele rejeitou Jesus. E porque ele rejeitou Jesus, ele está praticando o pecado. Então, o pecado são sintomas da vida de uma pessoa que não recebeu Jesus no coração. Então, falar, aquela pessoa faz isso, faz aquilo, comete isso, comete aquilo, tudo aquilo lá é sintomático. São sintomas de uma vida que recusou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E é isso que Jesus está dizendo, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Por quê? Por que a pessoa está condenada? Porque não crê no unigênito Filho de Deus. E quando você... E ele diz assim, versículo 19, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, quem é nascido de novo, as suas obras, enquanto aquele que não é nascido de novo, não é regenerado, recusou Jesus como Senhor da sua vida, as suas obras revelam isso, revelam que ele é uma pessoa que não recebeu Jesus como Senhor da sua vida, ainda que essa pessoa está mascarada, está transfigurada. A Bíblia fala que o capeta é trans. A Bíblia fala que o capeta é um trans.
A Bíblia já falava isso há 2000 anos. Paulo disse que até mesmo Satanás, lá em 1 Coríntios 10, até mesmo Satanás pode se transformar em um anjo de luz. Ele é um demônio, mas ele se acha em um anjo de luz. E ele aparece, e quem crê que ele é o que ele diz que não é, o que ele é o que ele não é enganado e seduzido por ele. A Bíblia fala que o capeta pode se transfigurar em um anjo de luz. Ele fala que ele é uma coisa que não é. Isso é o capeta, né? O capeta foi o primeiro trans do mundo. Do universo, melhor dizendo. O que é ser um trans? É você não reconhecer a sua identidade e achar que você é outra pessoa e não você mesmo. E qual foi o pecado de Lúcifer antes da criação do homem lá na eternidade? Achar que ele era Deus. Ele diz, eu subirei ao céu, acima das mais altas nuvens me assentarei e serei semelhante ao Altíssimo. Ele achava, ele diz, eu me sinto Deus, eu quero ser Deus. E o que Deus fez com ele? Jogou ele nas trevas. Então, ele só queria ser, né? Mas foi lançado nas trevas. E aí, no versículo 35, para nós encerrarmos, versículo 36, perdão, de João, versículo 36 diz assim, João 3, 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Irmãos, quem é que tem a vida eterna? Vou perguntar de novo, quem é que tem a vida eterna? Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Amém? Quantos crê no Filho aqui? Levanta a mão e diga amém. Quantos têm a vida eterna aqui? Amém. É simples assim, irmãos. Quem se mantém rebelde contra o Filho, quem rejeita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, o inferno é o lugar que existe para aqueles que rejeitaram Jesus como Senhor da sua vida. É uma questão da pessoa. Ela rejeitou Jesus, ela não recebeu a vida. Então não é que a pessoa vai mandar para o inferno. Será que eu vou para o inferno? Não. Se você não creu, você já está nele. E eu quero encerrar contando uma história verídica para os irmãos, uma história verídica. No século passado, no início do século passado, tinha um pastor britânico, muito conhecido, considerado um dos maiores pregadores da língua britânica no início do século passado, que era o reverendo John Henry Jowett. John Henry, mais conhecido como Dr. Jowett. E teve uma época que ele foi convidado a pastorear a igreja presbiteriana na Quinta Avenida, em Nova York. Uma igreja que está lá até hoje, né? Eu tive o privilégio de passar lá. E ele pastoreou essa igreja de 1911 a 1918. O reverendo John Henry, ele tinha um auxiliar que era o pastor Barry. E o reverendo Henry conta em um dos seus livros o testemunho do pastor Barry, que era um dos seus auxiliares, dirigia uma igreja
uma congregação, uma igreja de 1.200 membros. E certa noite ele morava ali na casa pastoral, que ficava anexo à igreja. Uma garota de programa bateu na porta da sua casa de madrugada e começou a bater. O Dr. Barry pegou e vestiu um roupão, foi lá ver. Quando ele abriu a porta, se depara com aquela menina que, pelos trajes, você via que era uma garota de programa, uma prostituta. E ele assusta e fala: o que você quer, menina? Eu preciso que o senhor venha comigo urgente na casa da minha mãe, porque minha mãe precisa de um pastor. O reverendo Barry pegou e falou assim: moça, está de madrugada, eu não vou sair com você andando pela rua. Como é que eu vou sair pela rua aqui de Nova York com você de madrugada? Não, mas minha mãe quer que o senhor vá. Então manda ela procurar uma igreja mais próxima da casa dela. A sua igreja é a mais próxima, pastor. A igreja mais próxima da nossa casa é a sua. E eu quero que o senhor vá lá urgente, minha mãe está lá, está precisando muito do senhor. Ele falou: olha, eu não vou. Ele falou: eu não vou deixar o senhor dormir, eu vou ficar batendo na porta aqui até o senhor ir lá comigo. E aí o Dr. Barry pegou e foi lá, colocou um casaco, né, colocou a gola tampando, colocou um chapéu. Noite fria, ali no estádio de Nova York, e foi acompanhando essa menina, assim, com medo de não encontrar ninguém, para perguntar o que o pastor está fazendo com a prostituta de madrugada. E ele foi. Quando eles chegaram na casa da menina, era um prostíbulo. Era uma casa de prostituição. E o pastor pegou e falou assim: menina, eu não vou entrar aí. Você não está entendendo? Eu sou um pastor. Você quer que eu entre aí? Eu não vou entrar com você aí. Ela falou: pastor, minha mãe está morrendo. Minha mãe está doente. Minha mãe precisa muito de um pastor. Por favor, o senhor já chegou até aqui. Entre. Minha mãe precisa muito de um pastor. E ele ficou assim meio receoso, mas entrou para conversar com a mãe dessa menina. Chegou lá, tinha uma mulher na cama, doente, e perguntou: o senhor é o pastor? Ele disse: sim, sou o pastor. Ela: pastor, eu sou uma prostituta. Eu vivi a minha vida inteira assim na prostituição, drogas, álcool. Eu destruí famílias. Essa menina é minha filha. Eu ensinei minha filha a se prostituir. Eu fiz tudo aquilo que Deus odeia. E eu sinto que eu vou morrer essa noite, que chegou meu dia. E eu já sinto um inferno me pegando. E eu não quero ir para o inferno. Eu quero que o Senhor me fale o que eu tenho que fazer para que eu possa entrar no reino de Deus. Deve haver algo, pastor. Eu reconheço que a minha vida inteira foi uma vida de pecado, uma vida vivida em toda orgia. Mas deve ter algo, Deus deve ter algo que me livra do inferno. O que eu faço, pastor? E o pastor falou para ela o negócio seguinte: você tem que aceitar Jesus, você tem que viver uma vida de santidade, você tem que olhar para Jesus e andar como Jesus andou, porque Jesus é o nosso modelo, a nossa referência. Você tem que seguir Jesus, viver e demonstrar que você realmente nasceu de novo, você tem que batizar. Aí ela pegou, gritou: pastor, para! O senhor está brincando comigo, pastor? Eu estou indo para o inferno, eu estou pedindo uma informação séria e o senhor está me distraindo, esperando a morte chegar e o senhor não me responde. Pelo amor de Deus, eu não quero ir para o inferno, me liberte, tem que ter algo, tem que ter alguma maneira. E ele falou: olha, eu sou doutor em teologia, e o que eu sei, eu estou compartilhando com você.
E a mulher entrou em desespero, começou a chorar desesperadamente. Não é possível! Eu chamei um pastor que é doutor em teologia e ele não é capaz de me livrar do inferno. Eu vou morrer, eu vou para o inferno. Pastor, pelo amor de Deus, tem que ter algo. Tem que ter algo. Eu não quero ir para o inferno, pastor, tem que ter algo. E ele pegou e ficou examinando. Falou, meu Deus, o que eu falo para essa mulher? Aí ele lembrou que quando ele era criança, que ele tinha 7 anos de idade, a mãe dele, que era uma serva de Deus piedosa, falava para ele, filho, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Quem nele crê, filho, não será condenado, mas tem a vida eterna. E cantava as musiquinhas falando isso. E aí ele abandonou tudo que ele aprendeu lá no seminário, esses seminários de doutrinas. Como é que chama isso, esse tipo de teologia? Me deu um branco aqui. É moderna, né? Mas tem um nome. Teologia. Me deu um branco aqui agora. Liberal. Chama teologia liberal. Que não tem que fazer nada. Chama teologia liberal, isso mesmo. E aí ele pegou e falou assim, você precisa abrir seu coração e receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você precisa clamar pelo Senhor Jesus. E Ele vai perdoar todos os seus pecados. Ele começou a lembrar das palavras que a mãe dele falava para ele. E o Senhor Jesus é capaz de perdoar todos os seus pecados. De gerar em você um novo nascimento. E você ser uma nova criatura. Uma nova criatura. E a mulher foi se acalmando. E ela diz, eu creio. Eu quero receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu creio. E ele começou a falar com ela, fale que você crê na morte e na ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Que você reconhece que só o sangue de Jesus pode te purificar de todo pecado. Reconheça que somente o Senhor Jesus é o Senhor e seu Salvador. E ele lembrou de um versículo que está lá em Romanos capítulo 10, versículo 8. Romanos 10, 8 diz assim, porém o que se diz, a palavra está perto de você, na sua boca e no seu coração. Isto é a palavra que pregamos. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Ela diz, eu creio. Eu creio que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio na morte e na ressurreição do Senhor Jesus. E eu recebo Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E eles oraram, e aquela mulher na cama, alegre, falando glória a Deus, chorando glória a Deus. Eu sinto a paz de Deus invadir meu coração. Eu sinto que eu fui salva, que eu sinto que eu estou salva, que eu estou liberto. Eu sinto que eu fui salva. E o pastor Barry disse, eu também. Porque naquele momento o pastor Barry se converteu. E quem narrou essa história foi o Dr. Henry, John Henry, que foi o pastor do Barry, contando como é que pode um cara ser doutor em teologia, pastor de uma igreja de 1200 membros, mas ainda não conhecer Jesus. E através de uma experiência dessa, salvou a mulher que morreu naquela mesma noite. E ele também. É isso que você precisa saber. Que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador. E que sem Ele, nós nada somos.